A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi com o tema Respeitemos a Vida, Violência Não, do grupo Irmão Fritz. Queridos ouvintes, é muito bom estar com vocês novamente. Agradeçamos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e sabedoria, por esta oportunidade de nos reunirmos em seu nome, em busca de aprendizado e renovação. Que sua paz reine em nossos corações e que saibamos transformar este momento em um farol de luz para a nossa jornada. A nossa reflexão de hoje é sobre um tema atual: respeitemos a vida, violência não. O que é violência? Violência é o ato de constranger física ou moralmente, é o uso da força. A maioria de nós teme a violência, por isso mesmo erguemos altos muros ao redor de nossas residências, tentando evitar que ela nos atinja. Contratamos seguranças para proteger nossas empresas e nossos lares. Instalamos equipamentos sofisticados que nos alertem da chegada dos assaltantes. Tememos o roubo, o furto, o constrangimento físico, a agressão. Nós nos resguardamos da violência que vem de fora e pode nos atingir. No entanto, existe outro tipo de violência que não nos preocupa. É a que reside em nós. É a violência da indiferença, aquela que nos permite observar diariamente pelos noticiários a fome e a miséria e prosseguimos de braços cruzados. Às vezes chegamos às lágrimas, mas tudo cai no esquecimento. Quando se trata de uma agressão sofrida por personalidades importantes, nós nos interessamos, ansiosos por detalhes e mais detalhes. Desejamos saber tudo e quanto maior for a violência para com nossos irmãos, mais nos interessamos, pois logo mais iremos reprisar tudo para o colega, o vizinho, o amigo. Nós não nos lembramos de orar pelo agredido e pelos seus familiares. Os envolvidos são seres humanos que sentem, sofrem e se angustiam. Violência é a atitude com que destinamos os idosos e enfermos difíceis a instituições sem jamais nos interessarmos pelo seu bem-estar. Para aliviar a consciência, costumamos dizer que não dispomos de tempo para cuidar deles, pois trabalhamos muito. Pagamos alguém para atendê-los, a fim de não ouvir suas queixas e lamentações. Violência, meus irmãos, é o ato de ficarmos mudos para agredir o outro no relacionamento doméstico. É gelar o outro. É o filho que se fecha em si mesmo como forma de agressão porque os pais não lhe concederam o que deseja. É marido e mulher que ficam mudos, mostrando o desconforto de viverem um ao lado do outro como se tivessem acorrentados. A violência de fora pode nos ferir e magoar. A violência de dentro, silenciosa, que aplicamos todos os dias em nossos relacionamentos, é igualmente perniciosa e destruidora. Muitas enfermidades se aninham e evoluem gradualmente como resultado da própria violência íntima ou da de afetos bem próximos. A mudez, a indiferença e a frieza são armas cruéis, violências que se repetem. Exercitemos
o diálogo, o perdão, os bons sentimentos para alijarmos de nós a violência. A brutalidade humana tem esmaecido o caminho para Deus. Lemos um jornal, uma revista, assistimos à televisão e a violência está presente nos noticiários, nos documentários, nos filmes, nas novelas, nos programas de auditório. Nós assimilamos essas informações e reagimos muitas vezes violentamente, ao invés de agirmos de forma pacífica e fraterna. Desde há mais de 2000 anos que Jesus de Nazaré trouxe à humanidade um código de conduta que traria felicidade ao homem. Essa diretriz que Jesus deixou na terra é a garantia da paz, da felicidade e do bem-estar social. Contudo, nós nos perdemos no meio das nossas lutas, do egoísmo, do orgulho, da violência. Jamais conquistamos tantas coisas no campo da ciência como nos dias atuais. Porém, nunca caminhamos tão vagarosamente em busca de nossa espiritualização. Os hábitos enraizados no passado, nas vidas anteriores, resultam nessa violência. Colhemos hoje na nossa vida. Somos o somatório das nossas vidas passadas. Cada um colhe aquilo que semeia, ou semeou outrora, dentro da lei de ação e reação, onde cada ato positivo ou negativo irá repercutir-se em nós, trazendo-nos paz ou tormento interior. Sabemos que o nosso futuro será uma decorrência do presente. Sabemos ainda mais que teremos de nos modificar moralmente se quisermos mais harmonia íntima. Precisamos aprender a orar e meditar, porque quem não tem o hábito de meditar não se conhece a si mesmo. Paulo de Tarso, ao sentir alegria espiritual, diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Orador respeitado no meio espírita brasileiro e mundial, com mais de 20 livros escritos, Raul Teixeira fala da violência que se abateu sobre São Paulo, que ganhou o noticiário mundial, dizendo que, na visão espírita, o fenômeno da violência se deve à ausência do Estado, à desagregação familiar, à miséria. A violência resulta de um estado interior. Toda pessoa que está insatisfeita interiormente explode, e isso acontece com todos nós. Mas essa situação pode tomar proporções alarmantes se não houver ajuda e orientação. Os remédios nós chamamos de cultura, educação, lazer, emprego, afetividade. As pessoas violentas estão sofrendo algum tipo ou vários dessas carências. Num mundo em que só encontramos propostas materialistas para resolver problemas espirituais, demoraremos muito a chegar a um denominador comum, porque os problemas que acontecem na alma não podem ser resolvidos com providências que só atendem ao mundo de fora. Se eu estiver lidando com um delinquente, um drogado, como se fosse simplesmente uma pessoa violenta, é claro que eu vou perder tempo, dar murro em ponta de faca. Temos que ver essa criatura como um indivíduo multidimensional. Geralmente são pessoas que não tiveram um lar estruturado, cultura acadêmica, nem sequer conhecimento de si mesmos. Elas vivem movidas pelas necessidades imediatas: comer, beber, vestir. Quando falamos em violência, abordamos esse assunto de forma muito simplista, como um mero problema policial ou político.
mas é um problema da família, do Estado, das religiões. A violência nasce na intimidade humana, mas por que ela se mantém? Quando temos um resfriado, uma gripe, uma doença qualquer, somos medicados. Por que com a violência não se faz a mesma coisa? Diante da escalada de violência, podemos dizer que a Terra está melhorando, pois agora já sabemos dos fatos violentos quando acontecem. No passado havia coisas muito mais drásticas, só que ninguém sabia. Não havia imprensa, nem TV, nem rádio, nem jornal, nem internet. Quando nós pensamos historicamente que os reis, os senhores feudais tinham direitos de vida e morte sobre as pessoas, que havia escravidão legalizada, então vemos que o mundo melhorou. Agora podemos gritar, pedir socorro, protestar. Hoje podemos discutir livremente nossos direitos e encontramos eco em legislações, organizações de direitos humanos. Mas a melhoria moral não acontece da mesma maneira que a intelectual, onde a gente lê um livro e memoriza. Entre assimilar o conteúdo intelectual de um livro e colocar seus ensinamentos em prática, há uma distância considerável. Por isso há tanta gente enfiada nas igrejas sem mudar seu caráter, sua vida. Primeiro, a gente aprende intelectualmente e se esforça para que esse aprendizado sensibilize o nosso aprendizado moral, já que a moral é a regra do bom proceder, de distinguir o bem do mal, de viver de acordo com as leis da consciência, que são as leis de Deus. Isso demora. Cada criatura tem o seu ponto de maturação. Uma jovem adentrou a sala de uma bondosa diretora e com voz emocionada perguntou: "Meu filho já conta 1 ano. Quando devo começar a educá-lo?" A educadora, com ternura no olhar e firmeza na voz, respondeu: "Corra o mais depressa possível a educá-lo, porque você já perdeu 21 preciosos meses." "Ora, como 21 meses? O meu filho só conta 1 ano, ou seja, 12 meses, disse a jovem. "Ah, minha filha, 12 meses, mas os 9 que ficou em seu ventre?" A educação começa no ventre, acariciando e dizendo: "Eu te amo, você é um anjo para a minha vida." Esta passagem é atribuída à notável Maria Montessori, primeira mulher italiana a se tornar médica e, sem dúvida, uma das maiores educadoras do século passado. Montessori mostra que a vida não começa quando a criança sai do ventre da mãe. Aquele ser pequeno e indefeso que habita o ventre materno é um espírito em evolução, trazendo uma cultura milenar e uma ânsia prosseguir em sua trajetória de aprendizado. Quando a criatura é querida, desejada, esperada pelos pais, quando a mãe e os familiares acariciam o ventre em gesto de afeto, mostrando que aquele ser será bem-vindo, estimulado e amado, a educação já começou a ser ministrada. Impossível educar sem amor, impossível transmitir valores sem as ferramentas do afeto. Educação e amor são 2 usinas de criação de hábitos saudáveis. Hoje encontramos, em grande parte das famílias, pais desconectados com a importância da educação a transferirem para a escola, confundindo educação com informação.
Crianças que crescem sem as bases amorosas da família, ou seja, sem hábitos saudáveis. Elas têm mais facilidade de se complicar nas provações existenciais. Lembro de abastada família que relegou toda a educação dos seus filhos à escola. A concepção dos pais girava em torno do restrito universo materialista a considerar: pago bem meu filho, deve ser educado, bem educado. Contudo, não obstante o esforço e capacitação dos professores do renovado colégio, o filho cresceu sem as bases amorosas da família. O pai não lhe fazia um afago, porquanto sempre às voltas com negócios. A mãe também não tinha tempo para o filho, porque era escrava das reuniões sociais. O resultado foi desastroso. Um jovem carente que acabou suicidando-se aos 20 anos ao ver o término de seu primeiro namoro. Faltou a esse jovem referências familiares que o despertassem aos valores da espiritualidade, dialogar com os filhos sobre a vida e morte, mostrar que estamos aqui apenas de passagem, ensinando a transitoriedade de nossa existência terrena, também faz parte da educação que deve ser ministrada às crianças. Conversar sobre essas questões, filosofar em torno dos objetivos da jornada terrena, é uma das formas de criar hábitos saudáveis. Contudo, como afirma Montessori, fundamental é amar, porque a educação que cria hábitos saudáveis e indivíduos melhores se faz com amor, muito amor, desde o ventre materno. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Divaldo Franco nos traz uma mensagem de paz e esperança, dizendo que nunca houve tanto amor na terra como hoje, embora as aparências informem o contrário. Jamais na terra as pessoas se preocupavam com outras como agora. Os laboratórios de pesquisa na área da saúde estão repletos de missionários do amor, procurando debelar males que afligem milhões de indivíduos. Vemos missionários da caridade e do conhecimento em todo lugar, fazendo bem. Assim, meus irmãos, confiemos no amor, amando a todos indistintamente, mesmo os que nos perseguem e caluniam. Consideremo-los nossos irmãos necessitados. Espalhemos a simpatia, o otimismo e a esperança que dominarão a terra breve. Vale a pena confiar no bem e vivê-lo. Fora da caridade não há salvação. O ato de servir ao nosso semelhante é para o que serve um privilégio ofertado por Deus. Nossa reação diante da violência não pode ser de revolta com esses irmãos ou para com os governantes, as autoridades ou com o país de forma geral. Deve ter uma atitude de compreensão, caridade e ação no bem, inclusive através da oração, emitindo pensamentos nobres e serenos, tanto para os causadores de tais fatos, como também para as autoridades. No capítulo 18, em A Gênese, de Allan Kardec, vamos encontrar importantes ensinamentos sobre os graves momentos que enfrentamos na humanidade, com a afirmativa do codificador de que são chegados tempos, ou seja, passamos por momentos de mudanças na humanidade.
Estamos em tempos de transição. Nosso planeta está saindo de uma condição de provas e expiação para entrar na regeneração. Os tempos nos falam de violência, guerras, conflitos diversos, doenças. Como devemos entender tantos conflitos se estamos entrando numa era de regeneração? Quando analisamos essas questões à luz da doutrina, vemos que o progresso, que é uma lei natural, deve seguir sua marcha, não com abalos e derrogação das leis, porém comprovando acima de tudo o cumprimento da lei maior e da vontade de Deus. Entendemos que tudo progride. Houve tempo que isso se dava com grandes cataclismos. Hoje já não são as entranhas da terra que se agitam, mas as entranhas da humanidade, no dizer de Allan Kardec. O progresso físico se faz pelos abalos e cataclismos. O progresso moral se faz pela reforma íntima, pela vibração cada vez mais elevada de cada um. Os espíritos que não acompanharem as transformações do planeta, que não se propuserem a mudança, perderão a afinidade com ele. Como o Pai não condena ninguém ao sofrimento eterno, eles terão oportunidade de recomeçar em outros, em estágio primitivo ou de atraso moral. Concluímos, queridos ouvintes, que as manifestações da dor e do mal crescem e se espalham por todo o mundo. Lembremos de Jesus, meus irmãos, quando afirmou: "No mundo tereis aflições." Felizmente também disse: "Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo." E bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos nos tornar mais fraternos, vamos servir, ser úteis desinteressadamente. Ao sentirmos essa mudança íntima, avancemos no sentido da pacificação interior, da alteração de atitudes no nosso cotidiano e pacificando-nos, pacificamos os que nos rodeiam com as nossas atitudes. Reforcemos em nós Jesus e suas palavras, principalmente ao nos dizer que nos amássemos uns aos outros como Ele nos ama. Segundo Chico Xavier, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Meus irmãos, a espiritualidade nos pede a prece pelo equilíbrio do povo brasileiro, que nos habituemos nesses dias, amanhecer orando pela pátria, durante o dia mentalizarmos a paz no Brasil, ao adormecermos, orar pelo equilíbrio do nosso país. Os momentos recomendam prudência. Que Jesus nos abençoe e nos inclua no grande programa dos trabalhadores do bem. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.